confesso aos irmãos que eu entrei aqui nessa casa com um texto no meu coração, só que exatamente há um ano atrás, irmãos, só Deus sabia da realidade que eu estava passando. O Nicolas ali, que é um grande amigo meu, não estou falando isso porque eu estou aqui na presença dele, mas ele sabe da admiração e do carinho que eu tenho por ele, e ele foi uma pessoa que acompanhou muito esse processo. Há um ano atrás, inclusive, eu estava até para pregar aqui na igreja, no culto de libertação como esse, só que eu recebi a notícia que a minha filha estava para nascer lá no Hospital Iguaçu. E aí, irmãos, a Annalisa, ela veio com 2 meses antes, né, do que nós esperávamos. E eu já tenho meu filho de 3 anos, a minha esposa já estava internada há alguns dias. Eu trabalho, eu faço faculdade, a minha casa estava uma bagunça porque nós estávamos fazendo uma obra, estava tudo revirado. E eu sei como a mulher, ela fica nesse estado, irmãos. Eu imagino como vocês mulheres sofrem na gravidez, pós-parto, eu sei a luta que é. E eu olhei para Deus e falei: Deus, eu não sei o que fazer, Senhor. E foi louvado aqui nessa noite: essa guerra não te mata, ela te fortalece. Eu não sei qual é a realidade que você está passando nessa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Eu não sei qual é a dificuldade, as faltas de opções que você tem enfrentado. Mas pela graça e misericórdia do Senhor, eu estou aqui nessa noite para te dizer: descansa no Senhor. Não importa o nível da guerra que você está passando, Deus, ele só precisa de uma coisa: que você descanse e confie nele. Aleluia, porque eu tenho certeza, irmãos, que se eu tentasse resolver as coisas na minha força, do meu jeito, eu teria quebrado a cara com muita força. Mas naquele momento, naquele desespero, naquele cenário, aleluia, eu só tinha uma opção. E qual foi a sua opção, irmão Luiz? Irmão, no meio da minha casa toda revirada, a minha casa estava cheia de poeira de obra, a minha cozinha, a minha geladeira, irmão, estava tudo sujo, a minha esposa estava internada, meu filho estava na minha sogra. E no meio daquele caos todo, eu cheguei no meio da minha sala, eu ajoelhei, olhei para o céu e disse: Senhor, eu estou todo arrepiado aqui, Jesus. Eu disse: Senhor, eu digo hoje nessa tarde, assim como o apóstolo Paulo ele proclamou, eu estou certo que as aflições desse presente século não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Não há, irmão, não há ansiedade, aleluia, não há pedra de tropeço, não há levante, não há barreira, não há dificuldade que vai nos afastar do amor do Senhor. Deus, ele só precisa de uma coisa: que nós venhamos descansar nele. Oh glória, aleluia. Eu lembro que naquele cenário meu coração estava, irmãos, só Jesus na causa. E eu falei: Senhor, que guerra é essa? Senhor, que peleja é essa? E aqui eu encerro a minha oportunidade. Deus falou assim para mim: filho, lembra de Pedro? Eu falei: lembro, Senhor. Lembra que Pedro estava no alto mar junto com os discípulos? Eu falei: lembro. E quando eu estava chegando naquele barco, o que Pedro fala? Eu disse: Senhor, Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo que está aí, manda que eu vá a ti. O que Jesus falou? Vem. E enquanto Pedro ele descansou na palavra de Jesus, Pedro ele andou sobre as águas, irmão. Sim ou não? Sim ou não? Só que a Bíblia é muito detalhista. A Bíblia, ela é muito detalhista, e eu amo a palavra do Senhor por conta disso. Enquanto Pedro estava descansando na palavra de Cristo, Pedro ele andou sobre as águas, mas a Bíblia fala: e reparando Pedro. Tu não pegou isso aqui? Eu vou ser bonzinho hoje, eu vou de novo. E reparando Pedro na força do vento, ele afundou. Aí sabe o que Deus falou para mim no meio desse cenário todo? Filho, enquanto você estava descansando em mim, você estava indo muito bem. Mas depois que você começou a acreditar na dificuldade, sabe por que você naufraga na guerra? Sabe por que a sua força é pequena na guerra? Porque você para de acreditar no Deus que está te conduzindo no meio da... Você parou de acreditar em Deus e você começou a acreditar que a guerra é maior do que o seu Deus.
Eu vou entrar, Valdão, eu vou entrar. Você começou a acreditar que o mar vermelho é maior do que Jesus. Você começou a acreditar que a falta de pão é maior que Jesus. Você começou a acreditar que a falta de azeite é maior que Jesus. Mas Deus está dizendo nessa noite: volta a acreditar na minha palavra. Volta a ter fé na minha palavra. Volta a A própria Bíblia vai dizer, irmão, aleluia: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será. A tua força vai ser pequena, fala. A tua força vai ser. Irmão, aleluia. E eu falei: Senhor, que madeirada foi essa, Jesus? Oh, glória. Mas, Senhor, nessa noite também, Senhor, assim como Pedro, ele clamou e disse: Mestre, socorre-me, porque estou perecendo. Eu clamo a Ti nessa noite, Mestre. Oh, glória. Aleluia. Irmãos, e quando eu voltei, aleluia, para o foco, para o lugar da onde eu nunca deveria ter saído, tudo voltou a se colocar no seu devido lugar. Quer vencer na guerra? Quer vencer na peleja? Quer vencer na circunstância? Quer crescer mesmo em meio a um cenário caótico? Quer romper mesmo a um cenário em que as opções, as suas alternativas estejam escassas? Volte a crer no Senhor. Volte a confiar no Senhor. Volte a descansar no Senhor. Irmão Luiz, mas não é fácil, irmão. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria, aleluia, um mar de rosas. O Evangelho não é mar de rosas. O Evangelho não é ganho. O Evangelho é perda. O Evangelho é morte. Morte para quem? É morte para mim mesmo. E viver para quem? Viver para Cristo. Não vivemos mais nós. Eu não faço mais a minha vontade. É culto de libertação. Deus nessa noite quer te libertar da tua vontade. Deus quer te libertar dos seus desejos. Deus quer te libertar daquilo que você acha que é certo, mas é errado. Deus, Ele está dizendo nessa noite: volte a trafegar na minha palavra. Volte a trafegar na minha presença. Volte para o lugar que você nunca deveria ter saído. Só volta. Tem muito crente, aleluia, capenga hoje, porque saiu da presença, saiu do lugar da onde nunca deveria ter saído. Vai doer, irmão, mas vai sarar. Deus, Ele está, irmãos, no meio do século, no meio da geração que Ele quer alinhamento e posicionamento. Volte a trafegar na palavra de Jesus. Volte a confiar em Jesus. A Annalise está lá hoje com 1 ano, quase falando, andando. E eu olho para ela e falo assim: filha, se não fosse a mão do Senhor, filha. Ô filha. E ela me recepciona com um sorriso alegre, um sorriso feliz. E eu olho para ela e falo: Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem conduzido ela. Até aqui o Senhor tem nos guardado. Até aqui o Senhor tem nos protegido. Oh meu Deus, Pai do céu. Até aqui, irmãos, até aqui. Aleluia. Se você está aqui até hoje, é porque a boa mão do Senhor foi contigo. Só creia. Só descanse. Ei, irmã, descanse teu coração. Não é meio dessa agitação que Deus vai trabalhar. Descanse teu coração, irmã. Não é meio dessa ansiedade que Deus vai revelar. Descanse teu coração, irmã. Não é por muito fazer que Deus vai se manifestar. É a segurança, minha oportunidade em nome de Jesus.